Olha só, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço. Estatísticas mostram a posse equilibrada e falta de eficiência do Bahia, né? A gente percebe isso. Agora tem aqui as estatísticas, né? O Esquadrão arriscou 10 chutes a mais do que o Goiás, mas acertou o alvo menos vezes, né? Ou seja, o Bahia prepara, chega à frente, mas não consegue finalizar com eficiência. E também o goleiro Marcos Felipe, ele disse o seguinte, que fica um gostinho que dava para ganhar, lamenta o Marcos Felipe. Então vamos então a essas notícias do nosso Esquadrão de Aço, mas antes inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades aqui do nosso Esquadrão de Aço, ok? Vamos lá. Vamos a essa primeira notícia. Estatísticas mostram posse equilibrada e falta de eficiência do Bahia, tá aqui no scbahia.com. O Bahia teve uma atuação ruim, saiu vaiado de campo no empate em 1-1 com o Goiás. Em sua entrevista pós-jogo, o treinador Renato Paiva admitiu que a estratégia passou longe de funcionar. Durante os 90 minutos disputados na Arena Fonte Nova, o que viu foi um Bahia com uma proposta altamente ofensiva desde a escalação inicial, porém na prática sem meio campo para manter a posse de bola, com erros táticos e individuais dos defensores, obrigando o goleiro Marcos Felipe a defender bolas importantes. O Goiás entrou em campo com um 4-4-2, com 2 volantes de marcação e pontas que marcavam os alas, enquanto o Bahia se lançou sem nenhum volante, com 2 meias ofensivos, 2 alas e 3 atacantes. Então, bastante ofensivo, né? Mesmo escalado para cima, não dominou em nenhum momento, porque tem os erros defensivos. Sobre a posse de bola, com a bola rolando, houve equilíbrio na posse de bola. O modelo ofensivo aplicado por Paiva não conseguiu se sobrepor à postura reativa do Goiás. A divisão da posse ficou em 51% para o Tricolor e 49% para o Esmeraldino, um empate técnico. Longe do que teoricamente é a nova filosofia de jogo do Bahia, a equipe tentou 47 bolas longas no jogo, mais do que o adversário que veio a Salvador para jogar no contra-ataque. Também cruzou 28 bolas para a área, quase o triplo do Goiás. Então, olha só as estatísticas, né? O Bahia 55% de posse de bola, jogo 1-1. Quer dizer, 51% de posse de bola, o Goiás 49%. Passes, o Bahia 430 passes e o Goiás 422 passes. Passes certos, o Bahia teve 83% de passes certos, né? Um total de 358 passes, e o Goiás teve 81% de passes certos, um total de 342. Bolas longas, né? Bolas longas teve 57%, né? E o Goiás 44%. Cruzamentos, né? 18% e o Goiás 36%. Então essa aqui que está no SofaScore. Sobre as finalizações, em um repeteco do que já vem sendo comum nos jogos do Bahia, foram muitas finalizações e pouca eficiência. Segundo dados do SofaScore, o Esquadrão chutou 23 vezes, apenas 4 tiveram a direção do gol. A má pontaria tricolor resultou em 14 dessas finalizações para fora. Muita coisa, né? Você errar 14 vezes. Já o Goiás, mais eficiente, mesmo com menos gente no ataque, precisou de 13 finalizações para acertar 5 no caminho da meta defendida por Marcos Felipe e levar perigo mais vezes. Então veja aí, o Bahia 23 finalizações e o Goiás apenas 13. Então o Bahia teve 23 finalizações a mais, só que finalizações do gol, o Bahia só teve 4 e o Goiás teve 5. Quer dizer, considerando isso aí, o Goiás podia ter vencido, né, se tivesse acertado mais um. Então, só finalizações para fora, 14 finalizações para fora, o Goiás apenas 4 finalizações para fora. Chutes bloqueados, o Bahia teve 5 e o Goiás 4.
Então, precisando urgentemente melhorar seu desempenho, o Bahia visitará o Internacional no próximo domingo 28, no Beira-Rio, às 16 horas. Então, é isso aí, o Bahia vai jogar contra o Internacional, mas quando a gente vê esses dados, a gente percebe que o Bahia peca muito, né? Ou seja, muito ineficiente, considerando também que favorece muito o time adversário, com muito espaço no campo, espaço meio de campo, nas pontas, tudo isso. Então, facilita muito para o time adversário. A nossa próxima notícia fica um gostinho de que dava para ganhar, lamenta o goleiro Marcos Felipe, né? O goleiro disse que houve cobrança no vestiário após erro em gol do adversário. Jogando dentro de casa, o Bahia só empatou em 1-1 com o Goiás em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão. A partida foi marcada por pouca criatividade ofensiva do Bahia, que marcou gol em um lance fortuito aos 23 minutos. Pouco tempo depois levou um gol de falta em que a barreira abriu. Vendido no lance do gol de empate alviverde, o goleiro Marcos Felipe afirmou que o erro da equipe na barreira foi conversado no vestiário para que não se repita. Isso foi um detalhe, uma coisa que o goleiro não espera que aconteça. Aconteceu. Já conversamos sobre isso, serve como aprendizado para não acontecer mais, falou o goleiro na zona mista da Fonte Nova. Para o goleiro do esquadrão, o empate deixa um gosto de que dava para conseguir o triunfo em casa, fica um gostinho de que dava para ganhar o jogo, fizemos tudo o que tínhamos que fazer, depois de uma sequência com pouco tempo para treinar, agora o Bahia terá uma semana inteira para trabalhar no CT antes do próximo desafio. Tivemos apenas um dia de treinamento, fizemos um jogo difícil contra o Santos, tivemos uma viagem longa, agora é descansar. Vamos ter a semana inteira agora para trabalhar, completou Marcos Felipe. O próximo jogo acontecerá somente no domingo 28 contra o Internacional fora de casa. Então, bom, fica um gostinho que dava para ganhar, só que o Bahia não fez por merecer, né, um triunfo. Ainda bem que não perdeu, né? Pelo menos a gente fica satisfeito com o fato de não ter perdido, mas muito insatisfeito com o desempenho do time, com a oscilação do desempenho desse time, né? O Paiva até agora não conseguiu fixar uma equipe que possa dar sustentação, que a gente possa ter, dar credibilidade. Não consegue, até agora não conseguiu. Quando a gente pensa que vai melhorar, por exemplo, fez um ótimo jogo contra o Santos, quando chega em casa faz bobagem. Evidentemente que teve duas alterações que teriam que acontecer, no caso, os 2 cartões amarelos que o Bahia recebeu no jogo contra o Flamengo, né, a saída do Candu e do Rezende, mas aí o Paiva aproveita a situação e ainda inventa mais ainda, faz uma proposta de um time altamente ofensivo, mas sem um sistema defensivo que dê sustentação. Então não dá para pensar, por exemplo, o Paiva, ele pensa num time ofensivo, da forma como ele escalou, como se todo o sistema defensivo estivesse tudo o kit, né? tudo ok, e é uma grande falha do Paiva. Ele percebeu isso, mas espero que não faça tanta bobagem nos próximos jogos. O Paiva, por exemplo, podia ter pensado o seguinte: olha, esse jogo é um jogo de 6 pontos. Então, o Goiás tem a mesma pontuação, quando começou a jogar, a mesma pontuação do Bahia, tem muitas derrotas também. Então, claro que se o Goiás tivesse vencido, a situação do Bahia ficaria mais complicada ainda, porque ele tinha superado o Bahia, mas mesmo assim, o Bahia deixa muito a desejar com esse elenco. O Paiva, ele nas entrevistas, ele demonstra que tem o conhecimento e tal, mas na prática
se mostra muito frágil, né? Muito fraco, na verdade, até o momento, né? Para a gente ter confiança nesse esquema do Paiva. Quando a gente pensa que ele vai acertar o time, aí ele já muda o time quase todo, né? Eu não sei por que ele insiste em deixar o Acevedo na reserva, né? Veja, quando o Acevedo entrou, a situação ficou melhor, o meio de campo ficou mais povoado, e aí conseguiu segurar mais o adversário. Mas aí as substituições, coloca Kaique, Arthur Salles, Juaner Chaves, não tem condições, né? Esses jogadores não dão nenhuma sustentação no que diz respeito, principalmente a parte defensiva. Claro que são atacantes, né? Mas nem se mostram bem como atacantes, né? Claro, o Juaner Chaves não é atacante, né? É um lateral esquerdo. Na parte ofensiva, o Chaves tem alguma qualidade, mas é muito lento, é muito frágil, principalmente na parte defensiva. O Arthur Salles, por exemplo, até agora não mostrou para que veio, fez 2 gols contra o Volta Redonda, mas isso não quer dizer nada, né? A bola, quando chega nos pés dele, ele não consegue fazer muita coisa, muito menos passar para os companheiros, e aí fica perdido. O Kaique fica desfilando todo o jogo, né? Desfilando em campo. Então a gente não vê entrega desses jogadores, não vê, nem vê a entrega dos jogadores, e vê a insistência do Paiva com determinados jogadores que não dão liga. Claro que esses jogadores precisam ter, por exemplo, minutagem, né, pegar experiência, não é? Mas num jogo decisivo, cada jogo brasileirão é uma decisão, e aí você ficar inventando moda, né? Então acho o Paiva muito frágil, né? Eu não sei até que ponto o Grupo City vai sustentar o Paiva, né? Que eu acho uma burrice ficar sustentando muito tempo com ele repetindo os mesmos erros, mas o Grupo City deve saber o que está fazendo, né? E com essa situação aí, uma coisa fica clara, né? Uma coisa fica muito claro, o Bahia vai brigar mesmo para não cair, né? Brigar mesmo para não ser rebaixado, para se manter pelo menos entre os 16. Essa situação aí é muito dramática para o Bahia. Claro que nós tivemos apenas a sétima rodada, mas mesmo assim, se você for olhar o histórico do Paiva também, quando estava no México, quando estava no Independiente Del Valle até que fez alguma coisa, né? Mas a gente vê que ele, a forma como ele monta a equipe, deixa muito espaço para os adversários, por isso que leva muito gol. O torcedor vai ter que já cada jogo já ficar ligado, olha, a gente vai levar 1 ou 2 gols, contanto que faça mais do que os que vai levar, mesmo assim, né, muito complicado. Um time que leva muito gol, ele tem tudo para ser rebaixado, né, tudo para ser rebaixado. Então, acho que tem que acender a luzinha, porque a gente já está chegando à metade do Campeonato Brasileiro, né, no primeiro turno, né, já estamos chegando à metade do primeiro turno. Daqui a 2 edições você já tem a metade do primeiro turno. Então isso já deve ligar as antenas, né, ligar o sinalzinho vermelho e dizer, olha, é um fato. A janela de julho vai abrir, né? Aqui há 2 meses nós temos a abertura da janela. Não dá para o Bahia ficar pensando, não, vamos ficar com os jogadores só não alguma necessidade. Claro que já tem necessidade. Se fosse hoje, o Bahia precisaria de 4 ou 5 jogadores. Então pensar em jogadores como Cicinho, Kaique, Juaner Chaves, Arthur Salles, então o sistema defensivo precisa de jogadores eficientes. Então vai precisar jogadores para a defesa, vai precisar jogadores no meio de campo para trabalhar melhor essa bola, né? E jogadores também que tenham a qualidade de ofensiva e defensiva. Então, por exemplo, nós temos o Cauli muito bom na parte ofensiva, mas vacila também na parte defensiva. Agora, claro que o sistema a forma como o Paiva vê o jogo é uma coisa esquisita, né? E aí deixa os jogadores também em situação muito difícil,
muito difícil mesmo, não é? Então, o esquema de 3 zagueiros parece um esquema bom, mas o meio de campo está perdido, os espaços, os grandes espaços que deixa para a equipe adversária é um fato. O Bahia com a bola no pé é uma coisa, o Bahia sem a bola no pé é um desespero. Então tá evidente que esse time vai brigar para não cair se não tiver uma mudança de postura. Se mantiver o Paiva, tudo bem. Então, se mantém o Paiva, que o Paiva também tem uma mudança de postura, faça uma leitura mais concreta, não seja tão teimoso, né, para que esse time possa dar liga. A gente vê o elenco do Bahia não é tão ruim em relação ao Goiás, a outros times, não é? O elenco do Bahia não é tão ruim, mas é um elenco muito fraco, né? E aí tem a questão de ser mal treinado. Isso é um fato. O Bahia até agora está sendo mal treinado. Não sei, essa semana que vai ter uma semana para treinar, isso não quer dizer muita coisa, não. Vai voltar com os mesmos erros. A única coisa que pode acontecer, descansou mais um pouco, aí vai voltar com os mesmos erros, né? Então é preciso mais efetividade, né? O Paiva precisa tomar tento para que saiba aproveitar o máximo desse elenco. Não adianta ter desculpa, porque a gente só teve um treino. Sim, tem outros times também que só tiveram treino também, o Goiás também. O Campeonato Brasileiro é isso, né? Então, se fica mudando a cada jogo, fica mudando jogadores, né? Não tem um time padrão, não tem um modelo padrão, né? Um padrão de jogo, claro. O esquema até que se segurou mais, já está 3 zagueiros, mas claro, pela situação, por exemplo, esse jogo não dava para manter os 3 zagueiros. Se o meio de campo favorece muito para os adversários, apesar de ser ofensivo, não é? As finalizações, esse nervosismo nas finalizações, né? Essa ansiedade para as finalizações, foi 14 bolas fora. Então, claro, se você for contar as finalizações, o Bahia podia ter feito mais um golzinho, mas não tem a qualidade nas finalizações, mantém muito espaço aberto para os adversários. Então, não vejo como esse time crescer dessa forma. Mas aí, se perguntar, o Bahia tem um time, pelo menos para se ter jogo equilibrado? Tem, mostrou isso já no jogo contra o Santos, né, na Vila Belmiro, mostrou isso também, mesmo tendo perdido para o Botafogo, mas foi também questão uma questão de sorte também que o Botafogo teve, né? Claro que o Bahia tem suas falhas, mas o Bahia não jogou tão ruim. O Bahia não jogou tão ruim contra o Bragantino, por exemplo, mas os espaços que oferece para os adversários, né? E a falta de efetividade nas finalizações dá nisso, né? Então é isso, dê a sua opinião, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço, dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas novidades e também não esqueça de compartilhar e divulgar nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esporte Clube Bahia, e até o nosso próximo vídeo.